nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia para a vida eterna. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós me entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor.
Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: se essas coisas que vos falei, quando ainda estava convosco, era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
alegria que eu acolho a nossa comunidade, os jovens que vão receber a sua primeira Eucaristia, todos aqueles que nos acompanham em casa pelo Face. Celebrar a primeira Eucaristia na comunidade, de certa forma, também é nós recordarmos o dia da nossa primeira Eucaristia, não é? Lembrarmos quando nós fizemos toda aquela catequese de preparação, irmos até a igreja e aquele misto de nervosismo com expectativa de recebermos o Cristo Eucarístico na nossa mão. Então hoje nós celebramos juntos com esses 7 jovens que vão receber a sua primeira Eucaristia, lembrando também a nossa, que foi algo marcante, bonito na nossa vida espiritual. Vamos compreender a catequese que está atrás da liturgia da palavra de hoje. A primeira leitura é retirada do Atos dos Apóstolos. Pedro e João vão ao templo às 15h para fazer a oração. Chegando lá na porta formosa do templo, um homem estica a mão e pede uma esmola. Pedro olha para ele e diz: meu amigo, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele deficiente pulou e saiu caminhando. E isso provocou um grande espanto em todos aqueles que presenciaram essa cena. E aí Pedro faz o discurso dele, esse que nós ouvimos na primeira leitura. Este homem foi curado por causa de Jesus Cristo. Jesus, aquele que vocês mataram, ele ressuscitou. E esse Jesus tem o poder de curar. Pedro não diz que é poder dele, que ele é alguém que tem uma força do cosmos, que tem alguma coisa com bruxaria, com a maldade. Não. É por nome de Jesus Cristo ressuscitado que ele foi curado. O que Pedro quer dizer? É justamente que Jesus está vivo e ele tem poder. Pedro termina o seu discurso olhando para a multidão e convoca eles a 2 verbos: arrepender-se e converter-se. O arrependimento e a conversão. Arrependam-se dos erros e coloquem a vida de vocês direcionada para Cristo. E Ele, Cristo, que curou esse homem, também vai curar a cada um de vocês. Essa é a mensagem de Pedro. As nossas 3 leituras deste final de semana vai justamente passar por este ponto: reconhecermos as nossas faltas e pedirmos perdão a Deus. A segunda leitura é a primeira carta de João. João, de uma forma muito carinhosa, chama a comunidade de filhinhos, como um pai espiritual. E diz para eles: olha, se esforcem para não errar, para serem perfeitos. Mas se caso vocês errarem, e nós vamos errar, com certeza, todos, não é? Nós podemos ter certeza, nós temos um intercessor, que é Cristo. Ele está junto do Pai e Ele intercede por nós, porque Ele conhece as nossas fraquezas. Ele esteve conosco e nos dá a sua graça. Como é que era feito no Antigo Testamento para a remissão dos pecados de alguém? Creio que todos nós já escutamos a expressão bode expiatório. Eles pegavam um bode, levavam na beira do precipício, falavam sobre o bode todos os seus erros e jogavam o bicho para baixo. Quando ele morria, morria junto às faltas, os pecados, os erros. Agora João diz
que aquele que se oferece como vítima perfeita para a remissão dos nossos pecados, dos nossos erros, é o próprio Cristo. É Ele que entrega a sua vida, é Ele que derrama o seu sangue para nos redimir. E por isso nós temos que fazer um esforço grande de não voltarmos à velha vida, mas buscarmos a perfeição, não errarmos. Esse é o convite que João nos faz na sua segunda leitura: vivermos a aliança de amor. Erramos, peçamos perdão para recomeçar. Essa é a dinâmica. Quem em casa às vezes não tem uma discussão, não tem uma briga, e às vezes pode começar por uma coisa tão simples, tão pequena, que gera uma grande discussão. Qual é o sentimento? Nós ficamos tristes, marcados, pela dor, pela ansiedade, e quando nós damos o perdão, é o sentimento de alívio. Nós sentimos o amor. Quando nós erramos, somos nós que nos colocamos longe de Deus. Deus não briga conosco, Deus não peca conosco. Somos nós que erramos quando fizemos a opção de não andar na direção de Deus. O Evangelho de hoje, ele é a continuidade do Evangelho lá dos discípulos de Emaús. Vamos recordar, Emaús era uma aldeia a mais ou menos 11, 12 quilômetros de Jerusalém. No dia que Jesus foi crucificado, que morreu, foi colocado no túmulo, no domingo ele ressuscita. E aí, 2 dos discípulos, eles retornam para a cidade de Emaús. Fazem isso no domingo, porque no sábado eles não podiam caminhar. Eles estão caminhando, vão pelo caminho, e daqui a pouco Jesus começa a caminhar com eles. Jesus se aproxima e pergunta: o que vocês estão conversando? Coisa mais chata esse barulhinho de grilo, né? O que vocês estão conversando? E aí eles olham para Jesus e dizem: como? Tu é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aquele Jesus que se dizia o Messias, que era grande em palavras, em milagres, ele morreu. Eles caminham totalmente sem esperança. Chegam à cidade, o vilarejo de Emaús, e eles convidam Jesus para entrar. Jesus entra, senta à mesa com eles, eles pedem então que Jesus dê a bênção sobre o pão. Essa bênção se chama Eucaristia. Jesus abençoa o pão e quando parte o pão, eles reconhecem Jesus. Isso aqui é fantástico. Ao partir o pão, o reconheceram. Jesus tinha um jeito todo especial para fazer a partilha do pão. E aí eles percebem que era o Cristo. O que eles fazem? Eles voltam correndo para Jerusalém à noite, no perigo, para dizer aos apóstolos: nós vimos Jesus ressuscitado. Enquanto que eles estão explicando isso, dando o testemunho dele, Jesus aparece no meio do cenáculo, no meio dos discípulos, e eles pensam que estão vendo um fantasma. Por quê? Porque eles viram Jesus sofrer a paixão, eles viram Jesus ser crucificado, eles viram Jesus morrer na cruz, eles colocaram Jesus no sepulcro. Para eles, Jesus tinha morrido. Era um grande fracasso. O mesmo sentimento dos discípulos de Emaús. E aí Jesus tem todo um trabalho para convencer eles que ele está ressuscitado. Jesus mostra a marca nas mãos, Jesus pede uma coisa para comer, eles dão um peixe, não é? O fantasma não come, Jesus comeu na frente deles.
Jesus aí invoca as Escrituras, dizendo: tudo isso foi necessário para que se cumprisse as Escrituras, e eles têm uma grande dificuldade. Por quê? Porque tudo está passando pela razão. Muitas pessoas querem provas racionais, método científico para acreditar no Cristo ressuscitado. Nós necessitamos sim da razão para afirmar, para solidificar a nossa fé. Mas a nossa fé não passa somente pela razão. A nossa fé passa pelo coração. Nós temos que crer. Não podemos ser totalmente racionais. O que é a fé? A fé é o meio para nós já vivermos aqui aquilo que nós desejamos na eternidade, e a fé é um instrumento para nós crermos naquilo que não vemos. Jesus é obrigado a aparecer para os discípulos para que eles possam compreender a sua ressurreição. E aí eles vão testemunhar essa ressurreição, testemunhar com a própria vida, doando a sua vida, professando a sua fé no Cristo. Nós vimos o Senhor ressuscitado. Essa é a dimensão. Nós cremos na fé dos apóstolos. Tomé é aquele que vai ter a grande dificuldade: se eu não ver, não colocar o dedo, eu não vou acreditar, eu não vou ter fé. E Jesus diz o quê? Felizes aqueles que acreditarão sem terem visto. A dimensão da fé passa pelo coração, o amor. Esse é o grande aspecto. E é isso que nós queremos pedir. Esse amor que é alimentado pela Eucaristia. O Cristo que se entrega por cada um de nós. Hoje, esses 7 jovens, sábado à noite eram 9, hoje pela manhã 8 e agora 7. É a nossa turma da primeira Eucaristia deste ano. Vão receber o Cristo na mão. Para quem não tem fé, é um pedacinho de pão qualquer. Agora, quem tem fé e acredita no mais profundo do seu coração, ali está Deus para mim. Está Deus presente na Eucaristia. A história de São Tarcísio, um menininho que levava a Eucaristia escondido para entregar aos cristãos, e ele morre abraçado na Eucaristia para não permitir que os soldados a tomassem. Veja o amor dessa criança pelo Cristo Eucarístico. É celebrar o Cristo, é recebermos este pão descido do céu, pão dos anjos. E toda vez que nós nos comungamos, nós queremos nos transformar mais de Cristo, sermos cristãos e vivermos com vontade o mandamento de Deus, sermos mais perfeitos, sermos mais de Deus. Que toda a Eucaristia nos ajude a crescer no amor e diminua o egoísmo no nosso coração. Na Europa, no século XVI, foi entronizado numa igreja uma grande tela da ceia do Senhor. Aquela imagem de Jesus à mesa com os 12 apóstolos, onde Jesus apresenta a Eucaristia. Embaixo colocaram uma inscrição. Lutero disse: isso representa o meu corpo. Calvino disse: isto lembra o meu corpo. Jesus disse: isto é o meu corpo. Eu vou confiar em quem? Lutero? Calvino? Eu confio em Cristo. É Ele que afirma: isto é o meu corpo.
E quando nós celebramos a Santa Missa, não é uma lembrança, não é uma recordação, não é fazer um teatrinho, é o próprio Cristo que nós recebemos. A Eucaristia, o pão vivo descido do céu. E o que Nosso Senhor nos diz? Quem come deste pão viverá eternamente. E todos nós desejamos viver eternamente junto de Deus. Hoje, nessa missa, estes 7 jovens dão mais esse passo de caminhar na direção de Deus, ser de Deus. E os pais, os avós, os dindos, tios, não podem desejar algo melhor para aqueles que amam, ser de Deus. Nós não vamos fazer a recitação do creio, mas nós vamos fazer agora a renovação das promessas do batismo. Então eu convido as catequistas a tomarem a vela, o fogo do círio pascal, para acender a vela dos jovens. Irmãos e irmãs, o batismo nos faz cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja, nossa mãe. Somos família de Deus, reunidos em comunidade, queremos hoje renovar as promessas do batismo com esses nossos irmãos e irmãs que estão na catequese. Convidamos as catequistas para acenderem a sua vela no círio pascal, o sinal do ressuscitado que vive entre nós. Em seguida, as catequistas acenderão a vela de cada um dos catequizandos. Irmãos e irmãs, renovemos as promessas do nosso batismo, por meio dos quais já renunciamos ao mal e prometemos viver e servir a Deus em sua Igreja. Eu convido a todos a nos colocarmos em pé. Vamos responder, renuncio a cada pergunta. E peço que deem uma resposta forte. Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Para seguir a Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Vamos agora responder, creio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna. No Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos apagar as velas. E agora nós vamos fazer as nossas preces. E vamos juntos rezar suplicando ao Pai que nos dê sempre o Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E digamos: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Todos: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Pela Igreja presente no mundo inteiro, unida ao Papa, aos bispos e ao clero, para que, ao ser alimentada pelo Cristo na Eucaristia, seja sempre mais fiel ao Evangelho do Senhor, rezemos. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Pelo nosso mundo, sedento por dias melhores,
para que os governos trabalhem pelo direito à vida para todos, cuidando dos que mais sofrem, rezemos. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Pelos nossos catequizandos, para que acolham Jesus Cristo em sua vida e, alimentados pelo pão do céu, saibam amar as pessoas como Jesus amou, rezemos. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Pelos catequistas, para que se sintam fortalecidos pelo Senhor Jesus, na certeza de que a semente foi lançada e de que os frutos virão com o tempo, rezemos. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Por nossa comunidade, para que se torne sempre mais acolhedora, madura, solidária e orante, rezemos. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Deus, nosso Pai, que dais alimento a todo ser vivo e cuidais de todos com carinho, jamais deixeis faltar à vossa Igreja o pão da vida, que a torna um só corpo em Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, pão e vinho, que ele seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os filhos redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós o suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja e reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, nossa gloriosa padroeira Santa Cecília e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Jaime, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai da
Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. E reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Recordamos hoje o 7º dia de Arno Rubens Malinowski e também o 7º dia de Marina Algaer Valau. Um mês de falecimento de José Luiz Rocha Paiva, 1 ano de Carmen Marisa Ribeiro e 3 anos de Ronaldo Oliveira Stratman. De todos os demais falecidos que tiveram seus nomes citados, os nossos familiares, amigos, paroquianos, todos, Pai, que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos juntos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhais, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Eis, o Cordeiro de Deus,
aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Vamos sentar um minuto, por gentileza. Primeiro os jovens vão receber a sua primeira Eucaristia e depois nós vamos, a comunidade, nos 3 corredores. Manter a distância. Depois de ter recebido a Eucaristia na mão, dito o amém, é que eu retiro a máscara para comungar. Não venha pelo corredor sem a máscara.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Vamos sentar mais um minutinho, por gentileza? Primeiramente, externar os sentimentos à família, amigos de Arnon, Rubens, da Marina Valau, os 30 dias de José Luiz, 1 ano da Carmen Marisa e os 3 anos do Ronaldo Oliveira. Nossa prece carinhosa à família aqui. Quero lembrar que no próximo final de semana é o Domingo do Quilo e é muito importante a nossa doação. Para nosso lar, a nossa casa, 1 quilo pode representar muito pouco, mas uma família que está passando fome durante essa pandemia, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão é muita coisa. Então, muito obrigado a todos que nos ajudam. Então, durante a semana, no próximo final de semana, podem trazer para a igreja. No próximo dia 25, próximo domingo, nós vamos fazer o primeiro encontro para casais aqui da nossa comunidade online. Então, é espiritualidade para os casais. Então, quem desejar participar, mande uma mensagem para o WhatsApp da paróquia, que é o telefone da paróquia, 3331 2001, 3331 2001, e faça sua inscrição. Quinta-feira é dia 22, então a nossa novena perpétua em honra a Santa Cecília. Após a missa, a gurizada vem aqui na frente, eu não posso chamar eles de crianças, senão eles ficam bravos comigo, não é? Mas vêm os jovens aqui, para nós fazermos uma foto do grupo junto com a catequista. E a catequista dessa turma foi a Laura. Agradeço a ela ter encarado esse desafio de darmos a catequese online, não é? Muito obrigado, Laura, pelo teu esforço, pelo teu carinho, e que Deus te dê muitas bênçãos, muita graça para você, para o teu esposo, sobre o seu lar. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa bênção. Aqueles que puderem se colocar de joelhos, o faça. Quem a saúde não permite, melhor, permaneça em pé. Após cada oração, nós vamos responder o amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda a sua graça e a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, pelo qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Que desça e permaneçam sobre todos, de modo muito especial sobre os jovens que receberam a sua primeira Eucaristia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.